Olá, tudo bom com você? Que a graça de Deus esteja contigo. Hoje é o nosso terceiro e último encontro da série Concertos. Nós iniciamos aqui falando sobre concerto universal, o qual foi baseado na obediência. Adão e Eva, antes do pecado, eles tinham plena condição de serem fiéis a Deus, obedecerem ali, cumprir esse concerto através da obediência. E depois veio o novo concerto, que é o concerto da graça, o concerto da fé, baseado em melhores promessas, quando um cordeiro foi morto no lugar do casal e garantindo ali que lá na cruz, muito tempo depois, Jesus morreria e ratificaria esse concerto. E hoje nós iremos falar sobre o primeiro concerto. Eu falei para vocês que nesta série de 3 assuntos seria concerto universal, novo concerto e primeiro concerto. E por que primeiro concerto? Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 9, se você aí estiver, capítulo 9, versículo 1. Você que de repente está acompanhando aqui pela primeira vez, meu nome é Célio Barcelos. Tenho gravado alguns vídeos, se você de repente se interessar, pode dar uma zapeada aí pelo canal do YouTube. E tem uns outros vídeos também. E se sinta bem, sempre que puder, quiser passar por aqui, estou aqui te aguardando para que juntos possamos aprender um pouco mais. Você que de repente está agora em casa, no trânsito, no ônibus aí, de repente caminhando, e pode ser que se deparou com este vídeo, que Deus abençoe a sua vida. Bom, olha só o que o texto de Hebreus capítulo 9, versículo 1 diz para nós. Diz assim, olha, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Interessante aqui o apóstolo Paulo falando desse aspecto da primeira aliança. O problema, na verdade, não era o concerto em si, mas os indivíduos. Tá? Então o problema estava com os indivíduos. Deus os achou que defeituosos por não terem perseverado em sua aliança. Então, o problema nunca foi Deus, o problema foi sempre do homem. Ser humano que nunca cumpriu o seu acordo, nunca cumpriu a sua parte com Deus, sempre foi desrespeitoso com Deus. A expressão velho concerto ou velha aliança aparece uma vez no Novo Testamento e se refere a um corpo de literatura, isto é, o Antigo Testamento. Eu quero ler esse texto para você. Está na segunda carta aos Coríntios. Se você quiser acompanhar, pegue aí sua Bíblia e juntos vamos ler esse texto tão importante. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 14 e 15, diz assim para nós, mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Ok, interessante. Não é que a gente não deva ler Moisés, porque quando a gente pega a Bíblia, o Pentateuco foi escrito por Moisés, né? Então o Antigo Testamento ele tem sua importância. Isso não quer dizer que a gente tem que rasgar a Bíblia. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui para nós nesta carta? A expressão velha aliança, ela não se aplica a um relacionamento de concerto entre Deus e o homem, tá? Mas a um corpo de literatura e particularmente aos escritos de Moisés. Então, é bem claro, é bem interessante, melhor, que você compreenda o seguinte, que quando fala velha aliança, não se está falando de um concerto que Deus fez entre Deus e o homem, mas é um corpo de literatura. E nesse corpo literário, e aí, quando você observa, por exemplo, o Pentateuco, especialmente, que era a parte mais importante dentro do contexto aí das leituras judaicas, né? A lei em si, os escritos de Moisés, nós vamos ver, por exemplo, nesse corpo literário, nós podemos encontrar 3 concertos, os 3 concertos, os quais nós estamos falando aqui nessas segundas-feiras. O concerto universal, que está lá em Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17, no primeiro tema nós trabalhamos esse texto, e aqui mostra, por exemplo, não aparece o nome concerto, mas está ali todo o preâmbulo, ali, vamos assim dizer, daquilo que Deus queria que o ser humano compreendesse. Ou seja, Deus fez um concerto baseado na obediência. Ou seja, se você comer do fruto, certamente morrerás. Não é isso que está escrito lá? Foi feito isso para Adão e Eva. Então é o seguinte, eles tinham que cumprir o requisito obedecendo, e não obedeceram. E eles tinham plenas condições de obedecer porque eles não tinham pecado. E aí, neste corpo literário, nós também podemos encontrar o novo concerto, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Lembra que a gente falou na segunda-feira passada? E hoje
nós encontramos também neste corpo literário, e aí a partir daí a gente pega, ampliando toda a Bíblia, a gente encontra Hebreus capítulo 9, verso 1, mas que faz referência ao Antigo Testamento, a esse corpo literário, tá? Muito bem. O sistema sacrificial foi uma representação tangível e visível do que Deus cumpriria sobre o novo concerto. Ou seja, ajudar Israel a compreender a graça e a fé. Então, toda vez que Israel, ali naquele contexto dos dias, dos sacrifícios da manhã e da tarde, eles levavam o sacrifício, aquilo ali era uma forma pedagógica para que Israel compreendesse a graça, a fé, e que lá na frente, né, quando Cristo chegasse, o Redentor chegasse, o Messias chegasse, eles estivessem maduros, plenos, para entender que tudo aquilo que eles fizeram não foi em vão, mas foi uma forma de amadurecimento, de crescimento para a vida deles. Isso é fantástico para a gente compreender, tá? Muito bem, então a essência do novo concerto é a santificação unicamente através do Senhor Jesus. Isso é bem interessante. Então, o novo concerto, que é baseado em melhores promessas, no sangue de Jesus, ele te leva à santificação, à bênção, à obediência, mas através do Senhor e não de você. Ou seja, aquilo que seria do concerto universal, que Adão poderia fazer lá sozinho, pela obediência, no novo concerto, o pecador não faz isso. Ele não tem como fazer isso sozinho, a não ser que ele tenha o quê? O Redentor, tenha Jesus. E louvado seja Deus por Jesus ter morrido por mim e por você. Então, Deus não substituiu o primeiro concerto pelo novo, tá? Às vezes há essa confusão. O novo pelo primeiro, não é isso, pois o primeiro foi apenas um ritual emblemático. Tá? Isso é bem interessante a gente observar. Então, tudo aquilo que acontecia é um ritual emblemático. Tá? Isso é bem interessante a gente poder compreender isso, porque desde do que estava escrito e que eles tinham que fazer dentro da questão do ritual, do santuário, tudo aquilo ali foi sombra da cruz de Cristo. Mas o que é interessante? O velho concerto seria o seguinte, ó, a falta que Deus encontrou em seu povo foi que o povo tentou cumprir os termos do concerto no Sinai, ali do Sinai, aderindo aos termos requeridos pelo concerto universal. Ou seja, perfeita obediência, que somente pode ser cumprida por seres santos. Então, o grande problema que Deus percebeu no povo foi que eles tentaram cumprir o concerto do Sinai baseado na obediência e não nas melhores promessas. Esse é o grande problema. E esse é um problema que persiste até hoje. Se você, porventura, quiser buscar a sua santidade, a sua busca de perfeição por você, baseada na obediência sem Jesus, não tem como. Não tem como. Então, os termos estabelecidos no concerto universal para seres santos não podem ser substituídos pelos termos de concerto que Deus designou para pecadores. Não tem como fazer essa confusão. Isso é bom a gente fazer bem essa separação. Concerto para seres santos, concerto para pecadores. Ou seja, o concerto universal baseado na obediência ali, Adão e Eva antes de pecar, foi baseado para seres santos, ali que não tinha pecado, tá bom? Novo concerto, quando Adão peca e Eva, e eles teriam que morrer, o que acontece? Deus manda ali o cordeiro, e um cordeiro é morto no lugar dele, um animal é morto. Aquilo ali é uma representação. E o concerto mesmo, o novo concerto, ele foi ratificado na cruz, tá? Então, o que acontece? No Sinai, o concerto ele foi baseado sobre estrita obediência aos mandamentos e instruções de Deus. O novo concerto tem como base melhores promessas, a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Que bênção. Então, amigo, distinta amiga, você, prezado internauta, eu quero dizer uma coisa para você. A experiência do bezerro mostrou a Israel que Deus não somente era o seu libertador da escravidão egípcia, mas também da escravidão do pecado. Então, quando Deus tira o povo do Egito, dentro daquele contexto todo, e ali quando eles fazem o bezerro de ouro, eles fazem uma afronta a Deus, Deus ele liberta o povo da escravidão, do cativeiro do Egito. Da mesma forma que Cristo Jesus, na cruz, ele liberta cada um de nós da escravidão do pecado. Basta que eu e você o aceitemos. Quando o povo de Israel fez o bezerro de ouro, esse gesto demonstrou que não tinham uma concepção verdadeira da santidade de Deus. Então, olha só, eles estavam ali, Moisés subiu ao monte, recebeu a lei de Deus, os 10 mandamentos, e enquanto isso lá embaixo eles fizeram uma farra, fizeram os deuses de ouro, esqueceram. Eles não tinham nenhum compromisso com a santidade. Então, eu quero dizer para você que santidade é importante dentro do contexto da salvação.
Não que você, por exemplo, é salvo pela santidade, entenda isso. Uma vez que você foi salvo, em Cristo Jesus, você automaticamente adere à santidade através do poder do Espírito Santo. Sabe, repetidamente, Israel se voltava para a tentativa de obter justiça através de obras meritórias. E aí, eu quero dizer para você, para nós caminharmos para o final da nossa reflexão aqui, é o seguinte: atualmente, amigo e distinta amiga, nós somos deixados apenas com um conserto, o novo, que foi designado para pecadores, a nova aliança. Só que o novo conserto foi dado desde o Éden, quando o homem não consegue cumprir as exigências do conserto universal, que eram baseadas em estrita obediência. Adão e Eva tinham plenas condições de cumprirem esse conserto, mas não o fizeram. E aí, Deus, na sua infinita misericórdia, põe o novo conserto. E esse novo conserto é baseado em novas promessas, na graça, no sangue do Senhor, que muito tempo depois, na cruz do Calvário, ratifica este conserto. O primeiro conserto é um corpo de literatura que não foi feito entre o homem, nesse sentido, tá? Mas um conserto de literatura, em que tudo está escrito. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que dentro desse contexto de literatura havia as leis cerimoniais, o contexto do sacrifício do cordeiro, que na cruz do Calvário deixou de existir. Ou seja, não tem sentido mais. Aquilo que eles faziam pela fé, acreditando nas melhores promessas, porque desde o Éden, quando aquele cordeiro foi morto, era uma representação do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus te abençoe ricamente, que você compreenda que o conserto existente para mim e para você é um novo conserto. É a graça de Deus, é a salvação em Cristo Jesus, através do seu sangue precioso e poderoso. Que você continue buscando esse Jesus maravilhoso e que, se de repente você está passando por momentos difíceis, tentando alcançar a salvação pelos méritos próprios, eu quero dizer para você que não existe essa possibilidade. Salvação somente em Jesus, através do novo conserto. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude ricamente. E não saia do nosso canal. Vamos procurar toda segunda-feira, estar aqui postando algum vídeo. Nós, na semana que vem, teremos um novo vídeo, mas não estaremos numa sequência de série. Logo, logo a gente vai anunciar uma nova série, mas enquanto isso, teremos sim, semanalmente, estaremos aí postando um vídeo e espero que você esteja conosco aqui. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por tudo. Que de uma maneira especial o Senhor derrame as bênçãos sobre o nosso amigo internauta, a nossa amiga, e que cada um possa, de uma maneira especial, receber a graça, esse novo conserto, compreender que esse conserto é para a salvação. Muito obrigado, Deus, abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, e eu aguardo você na próxima segunda-feira. Um grande abraço.